buenas, gauchada amiga dessa cidade mais gaúcha do Rio Grande, Caxias do Sul, a capital dos CTGs. Um abraço bem chinchado aos gaúchos dos quatro cantos do Rio Grande e aqueles também aquerenciados Brasil afora e no Além Fronteiras. A Bitcom TV estreia nesse 20 de setembro o seu Prosa de Galpão, um programa bem gaúcho, onde vamos falar da cultura, do folclore, das tradições, dos usos e costumes e da história do gaúcho. 20 de setembro, Dia do Gaúcho, é feriado no Rio Grande. Esse feriado foi instituído em 1991, no governo de Alceu Colares, e ele homenageia o evento Farroupilha, o decênio heróico, a tomada de Porto Alegre, quando os gaúchos decretaram a revolução contra o Império do Brasil. Revolução essa que devia ter seguido o Brasil afora, mas chegou somente até Santa Catarina, onde também proclamamos a República Juliana. Hoje vamos falar da Revolução Farroupilha, o evento mais importante da história dos gaúchos. 20 de setembro relembra a entrada dos farroupilhas em Porto Alegre pela Ponte da Zenha, onde começou a Revolução contra o Império do Brasil, e mais tarde se tornou guerra com a proclamação da República em 11 de setembro de 1836. Foi a mais bela das guerras civis sul-americanas, pela sua longa duração, quase 10 anos, pela beleza dos seus ideais e pelo valor dos seus homens. O Império do Brasil, por longos anos, tornou esse território aqui a sua estalagem. Denominamos assim a estalagem do Império. Pastor e guerreiro, o rio-grandense ficou por anos peleando nas fronteiras, defendendo esse território contra os castelhanos, vivendo às suas custas, armando-se por conta própria, alimentando-se, fardando-se, e o Império nunca lhe deu a devida paga. Também aumentou os impostos do trigo, do charque, da erva mate, dos couros, do sebo, e, além disso, sobretaxou também a propriedade. Em razão disso, os estancieiros, que se tornaram estancieiros militares, porque tiveram que, às suas próprias custas, defender o território contra os castelhanos, começaram a reivindicar os seus direitos. Naquele tempo também houve a expulsão de Dom Pedro I, sim, a expulsão. A nossa história, ela tem algumas mazelas, né? Não se conta verdadeiramente o que aconteceu, mas o Dom Pedro I foi expulso e as tropas tiveram que ocupar as fronteiras também, tudo à custa dos estancieiros. Num primeiro momento, criadores de gado, mas tiveram que armar os seus peões para poder defender as propriedades e defender também as fronteiras, acampamentos permanentes nesse larga estica e encolhe do nosso território. Também o Império decidiu suspender a criação de mulas na província do Rio Grande. Naquele tempo estávamos vivendo o auge do tropeirismo, e a criação de mulas era importante para poder suprir esse mercado. Tropeirismo esse que as mercadorias saíam aqui do extremo sul e iam até Sorocaba. E o Império suspendeu a criação de mulas. Também nós tivemos, naquele tempo, uma economia totalmente estagnada. Nós não tínhamos nenhum retorno do Império, não havia pontes, não havia escola, não havia estradas, as mulheres também não sabiam ler nem escrever. E havia também naquele tempo uma propaganda muito grande da Revolução Francesa, trazida pelos filhos dos estancieiros que iam estudar na Europa e trouxeram ideias de república, de liberalismo, e isso também foi incendiário naquele momento que vivíamos sob a opressão do Império. Essa fase da história do Rio Grande, ela é muito importante porque é a carreta de ponta da historiografia gaúcha. É a matéria-prima onde nós buscamos para criar a nossa identidade regional e também criar uma comunidade simbólica. Então, a Revolução Farroupilha, para nós,
é um dos eventos mais importantes da construção do nosso Estado. Estado esse que não foi descoberto, tá? Nós acabamos entrando na grande federação do Brasil, tá? Muito depois da sua descoberta. O Brasil ele vinha até a região de Laguna, não fossem os rio-grandenses, né, com a sua força, o seu desejo, os seus ideais de ser brasileiros, né, de nascimento e de opção, talvez do Laguna para baixo estaríamos falando espanhol nos dias de hoje. Então, nossos estancieiros, que num primeiro momento estavam voltados para a criação de gado, que é a pecuária, o gado foi o elemento que chamou os homens, né, para esse território, toda a ocupação nesse território do sul, até a região de Colônia, de Sacramento, foi o chamativo mais importante, foi o gado solto, né, o gado que chegou aqui através dos jesuítas, através do contrabando. Primeiro contrabando de gado que temos notícia foi as vacas trazidas de São Vicente para Assunção, as famosas 7 vacas e um touro, que foram trazidas por uma família chamada Góes e que depois se proliferou pela campanha e mais tarde também Hernandárias acabou trazendo gado que veio lá da Espanha e esse gado proliferou e foi o chamativo para que essa região fosse totalmente ocupada pelo homem. E os nossos estancieiros, que depois viraram estancieiros militares, se rebelaram contra o Império porque eles faziam parte do que se chama de segunda linha das forças. Era uma guarda nacional. O Império, os militares do Império, que eram de famílias portuguesas, eles tinham direito ao soldo, eles tinham direito à promoção, eles tinham direito a todas as regalias, enquanto a segunda linha não tinha direito a nada. Nós temos escrito também nas cartas que se trocavam naquela época, que está no Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, as manifestações, né, dos estancieiros que tinham as suas patentes também para conduzir as suas tropas, citando que há 10 anos ou mais eles não recebiam soldos. Então isso também foi um dos motivos, né, dessa guerra. Tivemos também a participação da maçonaria, que foi muito importante na eclosão do movimento em 18 de setembro, numa reunião numa loja maçônica em Porto Alegre, se decidiu pela Revolução. E ela também ajudou no final a pacificação com Canabarro, que era maçom também, em contato com seu irmão maçom Duque de Caxias, embora ambos, um de cada lado da mesa, fizeram os acordos para que a paz fosse restaurada, porque havia a iminência do Rosas invadir o território e o Império precisava muito dos rio-grandenses para fazer a defesa. Sabe-se muito também que os militares da época, da região do centro-oeste, do sudeste, do nordeste, vinham aqui no sul espiar como os gaúchos lutavam, porque o Brasil não tem uma tradição de guerra. Então essas peleias que haviam na fronteira era o laboratório da ciência militar crioula, onde os nossos heróis, que hoje a gente vê estampado nas páginas de história, nossos militares heróis vieram aprender a lutar, o que a gente chama de guerra de guerrilhas, muito praticado nas coxilhas, com Canabarro, com Sousa Neto, né, com Teixeira Nunes, com seus lanceiros negros, e isso foi um laboratório importante para que depois os nossos militares pudessem atuar na Guerra do Paraguai. Então nós temos aqui o que a gente chama de um laboratório muito rico, né, de militar para a nossa doutrina militar terrestre. O que nós tratamos nesse primeiro programa do Prosa de Galpão é apenas uma parte da nossa história, da Guerra dos Farrapos. Ainda voltaremos em outros programas a tratar de assuntos, de temas mais específicos dentro da guerra, dentro da Revolução, mas deixamos bem claro para os nossos gaúchos e gaúchas que a Guerra dos Farrapos não tinha um caráter separatista e sim nacional, porque nas forças
Farroupilhas, os comandantes, eles eram patrícios também do nosso Brasil. Nós tínhamos mineiros, fluminenses, nós tínhamos paulistas também, então o caráter não era separatista e sim nacional. A ideia era levar essa revolução para as outras províncias. Fica aqui então o nosso recado e, como dizia o poeta, anda devagar pelos caminhos do Pampa para não despertares o pó que assenta da cavalhada de afirmação de uma raça. Até o próximo encontro.